Rodrigo Nascimento falando. Neste vídeo eu vou utilizar um balde para construir uma peça de fibra de vidro. Nessa primeira etapa de preparação do balde, eu vou utilizar uma retífica, cola quente, um estilete e plastilina. Para eu conseguir utilizar esse balde como molde, eu preciso ter certeza que ele vai desmoldar. Então essas peças aqui, ó, essa aba dele aqui de suporte, eu vou ter que deixar ela desse jeito, tá? Desse jeito eu sei que desmolda. Com essa aba aqui ela não vai conseguir desmoldar. Tudo que pode me atrapalhar no processo de laminação, eu vou cortar e fazer o acabamento para ficar mais fácil. Para fazer o acabamento eu utilizo uma retífica com a lixa e o estilete para retirar a rebarba. Depois de retirar todas as partes que atrapalham o desmolde, eu vou fixar esse balde nesta placa de MDF, utilizando cola quente, mais ou menos no centro dela. Vou preencher este vão que tem no balde com a plastilina para facilitar a laminação. Para fazer o acabamento da plastilina eu utilizo um palitinho de sorvete. E esse é o resultado final. Essa plastilina que eu passei aqui embaixo, ela serve para o gel coat não entrar para debaixo da peça. Eu acabei preenchendo essa área aqui com plastilina justamente para facilitar a laminação. Depois de finalizar a montagem, eu vou aplicar uma cera desmoldante, né? Como essa peça nunca foi encerada, eu vou aplicar 7 demãos de cera. Eu aplico a cera, depois removo ela utilizando uma estopa limpa, respeitando o tempo de 15 minutos entre as demãos. Eu vou cortar o vídeo para ele não ficar tão longo. Já na última camada, eu aguardei 1 hora e agora eu vou aplicar o desmoldante PVA. A aplicação do desmoldante é bem simples. Eu utilizo uma esponja e esse é o resultado final após a aplicação do desmoldante. Após o desmoldante secar, eu vou aplicar o gel coat. Eu aplico uma primeira camada com 400 gramas por metro quadrado, catalisando 300 gramas por vez com 1% de catalisador. E esse é o resultado final da primeira camada de gel coat. Agora eu aplico a segunda demão de gel coat utilizando aproximadamente 300 gramas por metro quadrado. Eu vou catalisar esse gel coat um pouco mais acelerado, então eu vou utilizar 2% de catalisador e vou diminuir a quantidade para facilitar o meu trabalho. Então eu vou catalisar 200 gramas de gel coat por vez. Para a limpeza do pincel, primeiro eu espremo o pincel para retirar o excesso de gel coat e depois deixo ele de molho no thinner. Para o processo de laminação eu vou utilizar uma vasilha para catalisar a resina, um rolete tira-bolhas, um rolo de lã de pelo baixo, um pincel e aerosil. Eu vou preparar primeiro uma massa de resina com aerosil para aplicar nas quinas para evitar a formação de bolha. Essa é a consistência da massa. Depois de catalisar a massa, eu aplico ela com um pincel e logo em seguida já inicio o processo de laminação. A massa não pode secar antes de eu finalizar a laminação. O processo de laminação é normal, adiciono a manta, venho com um pincel impregnando ela com resina. Geralmente eu faço a laminação por etapas, então agora eu vou passar a massa do outro lado e repetir o processo impregnando a manta com resina. Para retirar as bolhas, eu utilizo o pincel e o rolete tira-bolhas. Vou prosseguir com a laminação, aplicando primeiro a resina na peça para facilitar a impregnação da manta. Eu vou prosseguir com a laminação até revestir toda a peça com uma camada de manta 450. Eu vou cortar o vídeo para ele não ficar tão longo. Sempre lembrando de passar o rolete tira-bolhas e fazer o acabamento com o pincel. E esse é o resultado final depois de aplicar uma camada de manta 450. Depois de 24 horas, eu vou utilizar uma lixa de ferro 60 para retirar todas as imperfeições da peça, para depois eu prosseguir com a laminação. Utilizando uma vassourinha, eu limpo a peça antes de prosseguir com a laminação. Agora eu vou aplicar 2 camadas de manta 450. Eu começo primeiro adicionando resina na peça para facilitar a impregnação da manta. Agora eu vou repetir todo o processo de laminação, só que ao invés de aplicar uma camada, vou aplicar 2 camadas em sequência. Lembrando sempre de catalisar a resina aos poucos, para você não ficar com muita resina na vasilha. Fazendo a peça sempre por partes, né? Então eu comecei novamente pela parte de baixo, e aí eu faço o acabamento com o pincel e rolete tira-bolhas. E agora eu prossigo com a laminação até completar toda a peça. E aí eu faço o acabamento com o pincel e rolete tira-bolhas. Para a limpeza do rolo de lã, que
também é uma pergunta muito frequente. Eu espremo ele para retirar o excesso de resina e depois lavo ele com thinner. Depois de 24 horas, esse é o resultado final. Lembrando que até agora eu tenho 3 camadas de manta 450. Então, relembrando, eu apliquei uma camada de manta, esperei curar, depois verifiquei se tinha alguma bolha e depois apliquei mais 2 camadas. Em um outro vídeo, algumas pessoas comentaram que a peça estava ficando muito reforçada, que tinha bastante material. E assim, para o processo que eu preciso, tá? Essa peça ela precisa ter no mínimo 1 centímetro de espessura. Então eu vou continuar adicionando mais camadas, tá? Eu vou adicionar mais 7 camadas aqui, até a gente ter aproximadamente 1 centímetro de espessura, tá? Se eu fosse utilizar esse balde como balde mesmo para colocar água ou alguma coisa, eu acredito que essas 3 camadas que estão aplicadas aqui seriam o suficiente. Depois de alguns dias de trabalho, eu finalizei a laminação. Essa peça está com 10 camadas de manta 450, aproximadamente aí uns 30 quilos. 10 quilos de manta e 20 quilos de resina. E agora vamos desmoldar ela. É só bater com a espátula aqui, ó, que aí a peça solta da madeira. Para facilitar o desmolde, eu faço um furo no balde de plástico até chegar na fibra. Agora eu vou forçar o balde pela lateral até ele soltar completamente. Como você pode reparar, ele sai com facilidade. E esse é o resultado final. Se esse balde fosse utilizado como molde, eu precisaria lixar e melhorar o acabamento dele na parte interna, tá? Como eu não vou utilizar ele para essa finalidade, esse acabamento para mim está bem aceitável. Para assistir mais vídeos como este, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Obrigado e até o próximo vídeo.